Você sabe o que são arquétipos? Pois bem, arquétipo é uma palavra que a gente usa bastante, a gente vê muita gente falando de arquétipo, mas é difícil de compreender. E como que o arquétipo influencia nas nossas vidas, você sabe? Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com runas, baralho cigano e tarô. Seja bem-vindo ao canal. Né? Aqui você encontra semanalmente conteúdo sobre o céu da semana, astrologia no geral, mas também sobre os conceitos de Carl Jung, da psicologia analítica. Então se inscreva se você gostar do conteúdo. Toda semana eu faço com muito carinho vídeos para vocês, ok? Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês um textinho, só rapidinho, como Jung define o arquétipo. Tá? Arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto, que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia de fantasias subjetivas provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição e reações subjetivas. Vamos destrinchar isso daí? Pois bem, pessoal, para Carl Jung, arquétipo é uma uma tendência nossa inconsciente a reproduzir padrões que são universais, tá? De forma inconsciente, como se estivesse gravado. Imagine lá nos primórdios da existência da humanidade, todas as reações dos humanos diante de situações da natureza causaram uma impressão profunda neles e uma tendência a essa repetição, tá? É como se nós não nascesse, Jung fala isso, a gente não nasce uma tábula rasa, uma página em branco, a gente já nasce com tendências inatas, né? Então, por exemplo, quando os primeiros homens, né, os primeiros humanos estiveram em contato com a natureza provinha, né, alimento, segurança, conforto, no entanto também era fonte de medo, né, de morte, né, de alimento, mas também de conforto, de segurança, mas também, né, eles eram muito mais afetados pelo clima, pela natureza e poderiam morrer. E aí eles observam, por exemplo, a mulher, né, a mulher, ela tem o bebê, né, e ela nutre com seu peito, ela dá alimento, né, ao mesmo tempo que ela gera o calor no seu colo, da sua barriga, né, e do seu seio, nutrindo essa criança. Então é como se essa associação do feminino, da mulher, com a natureza fosse feita. Ao mesmo tempo cria-se um terror em relação ao feminino e à mulher, né, associando a figura materna, né, também à morte, tá? Tanto que inconscientemente os símbolos do feminino, principalmente ligados ao materno, um dos aspectos do feminino é o materno, esse materno trazendo consolo, aquecimento, colo, nutrição, alimento, mas também morte, né? Estou falando bem por cima, tá, gente? Isso daí é um tema que exigiria uma profundidade muito maior, mas só para a gente compreender isso. E isso gera em nós uma reação subjetiva, medos, angústias, amor, carinho, segurança. E isso fica impregnado, passando, né, de geração em geração. Então, se a gente tentar entender o que são arquétipos, a gente vai compreender que são modelos universais de comportamento ou de personalidade também. Quando nós estamos com um complexo ativado, o que significa complexo? É quando o arquétipo toma a nossa personalidade, né? E os complexos, eles podem agir de maneira positiva ou de maneira destrutiva, tá? Não quer dizer que o arquétipo ele está se manifestando na sua vida e que ele seja negativo. Pode ser, mas também pode ser um aspecto ele pode formar um aspecto da sua personalidade que seja positivo. Então, uma pessoa que, nossa, ela ama música, ela tem a tendência à música, ela sente que é uma aptidão, que ela precisa trabalhar com música. Isso é a influência de um arquétipo na personalidade e no comportamento dessa pessoa, ok? Então, se a gente entender isso, são aspectos fundamentais que a gente encontra em todo lugar do mundo,
né? Essa figura materna, tanto que a gente vê isso em todas as mitologias do mundo. Eu vou falar um pouquinho já sobre mitologia, contos de fadas, que são manifestações dos arquétipos, para vocês entenderem um pouquinho a diferença, tá? Então, esses aspectos fundamentais dos nossos ancestrais, sejam biológicos, a gente está falando da luz, né? Por exemplo, de aspectos biológicos, de sexualidade, de comer, de sobrevivência, mas também aspectos emocionais, inconscientes, subjetivos, ok? Deixa eu ver o que mais. E eles são universais, hereditários, tá? E eles ajudam com que a gente se organize diante da vida, né? A gente se organize diante das experiências, né? Então imagine isso, né? Que vamos voltar para o feminino, esse poder, né? Quando os primeiros homens eles se machucavam e sangravam, né, não existia como cuidar de um sangramento. O sangramento era fatal, essas pessoas morriam, né? Agora imagine você observar uma figura feminina que todo mês sangra sem morrer. E quando ela para de sangrar, de repente a barriga dela começa a crescer e nasce uma vida, nasce um bebê, né? Então, se você tem uma experiência física, biológica, né, natural, mas também uma reação subjetiva. Então, o que se associa, né? Pode ser um medo. A mulher era tida, então, como uma figura mágica, com poderes mágicos de bruxa. Olha só, né? Não se sabia disso, dessa questão biológica ou da participação do masculino na fecundação, né? E, ao mesmo tempo que causava o encantamento, causava também medos, terrores, pavor, né? Então, diante de uma experiência arquetípica, nós estamos diante daquilo que o Jung fala de experiência do luminoso, que é algo que nos assombra, tanto no sentido positivo quanto negativo, tá? E aí a gente começa a fazer as associações, né? O ser humano passa, então, inconscientemente e instintivamente a associar, né? O feminino ao ciclo da natureza, a mulher quando dá à luz, protege, alimento, tem a ver com a natureza e com os ciclos. Todo mês, então, ela sangra e não morre, né? Aí eles começam a perceber que tem época que a terra é mais fértil, que a terra é menos fértil. Isso tem a ver com o ciclo da terra, da grande mãe, do feminino e etc, etc, etc. Tá? E a gente vê os arquétipos se manifestando em imagens, né? Tanto nos mitos, com os deuses, com os heróis, nos contos de fadas, na astrologia, tá? Porque os planetas, nós associamos os planetas a uma imagem arquetípica, a um deus, né? Ou a um mito. Os signos estão associados a mitos, a jornadas heróicas, né? De heróis, que são, nada mais é a nossa astrologia, nosso mapa astral, do que a nossa mitologia pessoal. Já vou falar sobre isso, né? Os deuses também, né? Os deuses, vamos pegar os deuses olímpicos, por exemplo, né? Que são bastante conhecidos. Os deuses também podem representar etapas da vida, etapas de uma personalidade. Eles representam movimentos da natureza, como, por exemplo, Zeus, o senhor do raio, né, dos fenômenos atmosféricos, né, Deus do trovão. A gente tem várias mitologias, por exemplo, um deus do raio e do trovão, né? A gente tem deuses do amor, deuses da morte. Então a gente tem deuses que representam uma experiência subjetiva, mas também uma experiência objetiva com a natureza, né? Etapas também de experiência, como por exemplo Zeus, aquele homem maduro, pai dos deuses, né? O senhor do Olimpo, né? Ou um Hermes, que é o eterno adolescente, né? O malandro, o inteligente, o criativo, mas malandro, aquele que não cresce, não põe o pezinho no chão. Olha que interessante. E convivendo esses arquétipos aqui dentro da gente, olha, o tempo todo, né? A gente tem a figura da Ártemis, Diana, né? Que é a eterna jovem, né? Que vive na floresta, que não quer se casar, que é a eterna virgem, mas a gente tem o contraponto dela, a deusa Hera, que é a esposa, a dona do lar, da casa, da família, ok? E tudo isso convivendo, né? Esse arcabouço de imagens arquetípicas que a gente vê nos mitos, tratando de
arquétipos, né? Então, os mitos, eles são formas de dar... como que eu vou dizer? Os mitos, os contos de fadas, é como se a gente desse uma forma ali, né? Uma imagem para esse arquétipo, para a gente conseguir se relacionar com um arquétipo, porque é muito difícil essa relação, né? Então, essa experiência de entrar em contato com mitos, com contos de fadas, traz essa forma de relacionamento com os arquétipos, tá? E se a gente e ajuda a explicar o mundo, explicar como estão as nossas experiências. Por isso que nos atendimentos da psicoterapia, quando a pessoa traz um sonho mítico com elementos de contos de fadas ou um elemento de mitologia, uma jornada de herói ou de algum deus, uma deusa, a gente consegue organizar essa experiência. A pessoa consegue compreender o que é que está acontecendo ali com ela, que jornada mítica a gente está vivendo, né? Isso a gente pode levar para outros campos, como por exemplo o mito familiar. Muitos de nós, vocês vão entender isso. Tem pessoas que, dentro de uma família, de um sistema familiar, alguns papéis são atribuídos, né? Tem pessoas que desempenham papéis da filha modelo, né, do filho querido e amado, do certinho, da ovelha negra, né, que dá trabalho, né, e através do processo de autoconhecimento a gente vai vendo e tomando consciência de que inconscientemente você tomou aquele papel para si, aquele papel é atribuído de uma forma instintiva pela família para você e você compra, aí você toma consciência dele e fala, não, isso aqui não me pertence não, sai para lá, e vai tentando ressignificar isso dentro de você. A mesma coisa acontece quando a psique, né, você está vivendo uma jornada mítica dentro da dinâmica arquetípica dentro de você. E com isso você vai construindo o seu mito, né, o seu mito pessoal. E aí a gente compreendendo, de repente você tem um sonho que remete a um conto, um mito, uma lenda, né? Você consegue então encontrar um padrão no que está acontecendo com você. E os arquétipos, eles trazem justamente os padrões semelhantes em todas as mitologias do mundo, né? Como, por exemplo, o Deus que morre e renasce. Não se fala nada, né, gente? A gente tem outras mitologias, esses deuses que estão ligados às estações, ao processo de morte e renascimento, como por exemplo Osíris, Tamuz, Adonis, Dionísio, Perséfone, não é? Todos vêm trazer a experiência do começo, do meio e do fim, que tem a ver com toda a vida, né? Alguns deuses que são ligados à morte, eles trazem uma forma da gente se relacionar com a morte, fazendo com que a gente perca o medo da morte, né? Tentando trazer essa explicação que a morte faz parte da vida e tudo mais, né? Porque a gente vive também experiências de mortes simbólicas, não apenas a nossa morte física ou a experiência com a morte de alguém próximo. A gente vive também mortes simbólicas o tempo todo, processos que começam, chegam no seu auge e declinam, né? Isso é o tempo todo na nossa vida, tá? E quando a gente vai no processo de terapia, a gente vai construindo vai descobrindo esse nosso mito pessoal. E o mais importante, gente, acho que eu quero deixar isso muito claro, o nosso mito pessoal e os arquétipos, a gente tem hoje em dia uma moda de ativar arquétipo. Vamos lá, vamos ativar o arquétipo da Afrodite, o arquétipo do Zeus. Gente, isso não existe, tá? Não é o ego humano que ativa o arquétipo, é o arquétipo que ativa nós, nos possui. Isso não existe, gente, tá? Isso não tem cabimento, isso não é real, tá? O arquétipo, ele se impõe através de uma imagem arquetípica, através de uma jornada arquetípica. O máximo que a gente pode fazer ou é na psicoterapia ou através da leitura do mapa, já vou falar sobre isso, como a gente observa a atuação desse arquétipo na nossa vida. O que ele está trazendo? Você vai tomando consciência dele, de como ele está funcionando, das partes positivas, das partes negativas, até que o Jung fala que a gente gasta o complexo. Ele age através de um complexo. E as experiências externas e o seu comportamento vão ser moldados por esse arquétipo. É o contrário, gente. Não dá para ativar arquétipo assim, hoje eu acordei e tô a fim de ativar o arquétipo de Netuno. Não dá.
Isso é impossível, isso é charlatanismo, ok? Pois bem, falei do mapa pessoal. A gente consegue compreender, então, como que o arquétipo está funcionando na nossa vida. Ele está ativando aspectos na nossa vida, na psicoterapia, no mapa astral, de uma forma... O mapa astral, né? A leitura do mapa astral não é um processo de terapia, mas é uma forma de você começar a compreender como os arquétipos estão atuando na sua vida, você tomar consciência. Todo processo é de tomada de consciência. Né? Quanto mais inconsciente, mais ele vai atuando e deixa a vida me levar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma Vênus, o planeta do amor, o princípio do amor, conjunto Saturno, o limitador, o austero, o que impõe limites, o que impõe desafios, mas também que traz sabedoria, né? Então, os processos amorosos dessa pessoa vão ser meio limitantes, vão ser meio difíceis, até que ela amadureça, até que ela se torne uma pessoa madura. Ela pode ter relações mais... Ela pode se tornar uma pessoa sábia dentro do campo amoroso e do campo afetivo, né? Então, ela tomando consciência desses aspectos mais difíceis dentro dela, ela consegue ir trabalhando isso para que isso vá ficando mais positivo, tá? Entre outros aspectos aqui, tá? Que a gente pode ter, né? Por exemplo, aspectos numa casa 5, que fala de filhos, aspectos difíceis dentro de uma casa 5. Essa pessoa pode ter uma relação que pode não ser fácil para essa pessoa com filhos, ela pode ter uma dificuldade de ter filhos ou não querer, tá? E aí isso vai construindo-se um mito pessoal. Então, na análise, a gente observa quais são os arquétipos que estão se constelando, tá? Como são os padrões quais são os padrões repetitivos que você está vivendo, né? E para que você tome consciência de, olha, esse padrão tá sendo difícil demais, doloroso demais, né? E de que forma você está encenando personagens de forma inconsciente. Porque se a gente está encenando o tempo todo, os arquétipos estão atuando o tempo todo na gente, tá? E não o contrário, como que eu vou ativar esse arquétipo para melhorar assim, assado? Isso é mágica, isso é infantilidade. E isso é charlatanismo sim, tá, gente? Desculpa se vocês acreditam nisso, mas é um charlatanismo. Ok, pessoal? Pois bem, eu deixei aqui um vídeo curto para explicar um pouquinho, para que vocês entendam como que o arquétipo se manifesta na nossa vida. A gente pode tentar entender esses arquétipos através da mitologia, dos contos de fadas, da astrologia, das religiões, tá? Porque eles trazem essas imagens arquetípicas e a gente consegue se relacionar através dela, por meio delas. Ok, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.